Vou trazer mais um trecho do que disse ontem o candidato do Novo à presidência da República, Felipe Dávila. Ele foi o segundo a participar do WW Especial Presidenciáveis e analisou, também falou, mais um a falar sobre essa relação aí do Poder Executivo com o Judiciário. Ele criticou aquelas decisões monocráticas, que são as decisões solitárias, de apenas um ministro quando não passa pelo colegiado, e prometeu, inclusive, acabar com as sessões da TV Justiça, que são transmitidas, mostrando aí as decisões desses ministros. Vamos ver. Temos de reformar o judiciário. Todo mundo acha que o judiciário é intocável. Primeira reforma, acabar com medidas monocráticas do Supremo. Isso é um absurdo. O Supremo, em qualquer corte do mundo, é um órgão colegiado. É a manifestação de um colegiado. Não é o voluntarismo de uma pessoa. Aliás, as reformas políticas no Brasil têm que acabar com o voluntarismo do presidente do Congresso, do presidente da República e do Supremo. Isso é um absurdo total. Você tem que falar nos autos. Nos autos que o juiz se manifesta. Não é dando entrevista, não é em decisões monocráticas. Então, primeira coisa. Segunda coisa... Proibiria a TV Justiça? Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo total. Bom, Molica, Leandro, gostaria de ouvi-los também sobre esse trechinho aí da entrevista que a gente destacou. Lembrando que Simone Tebet já tinha participado na segunda-feira da sabatina com William Vac e também, mais uma vez, muito incômoda essa relação entre os três poderes. Quando fala de orçamento, fica na mão do legislativo. Quando fala naquelas decisões importantes também, as coisas acabam sendo judicializadas demais. Isso é uma preocupação para os pré-candidatos mesmo? Gostaria de ouvi-los, vocês vão na ordem que vocês quiserem. Fiquem à vontade. Bem, eu que sou mais velho, então vou eu. Eu ia passar para o Leandro, mas ia demorar muito, mas vamos lá. Um pouco mais velho, na margem de erro. O que a Simone Tebet falou foi interessante, essa ideia de estabelecer um mandato para ministros do Supremo Tribunal Federal. Ela frisou muito esse ponto, e esse ponto também que o Felipe Dávila citou. O Supremo, em tese, ele deveria ser uma corte constitucional. E ele acaba fazendo, como foi o caso do Mensalão, julgamentos, fazendo um processo, cuidando e para todo o resto da análise de questões constitucionais. Então, quando você trata de um julgamento que tem réus com direito à prerrogativa de foro, e a prerrogativa de foro joga para o Supremo Tribunal Federal, você praticamente paralisa os trabalhos do Supremo para julgar um caso, que não é especialidade, não é a cancha, não é o campo de jogo ideal para aqueles ministros. Imagina, jogar... o julgamento criminal é meio jogo de várzea, aquele negócio ali de canelada, aí os caras ficam com aquela capa toda, até atrapalha o desempenho em campo. Mas é uma boa discussão. Essa proposta aí do Felipe Dávila de não transmitir as sessões, isso muita gente critica, que fala que isso gera vaidade entre ministros, gera ali uma lógica meio de pavão ali para os ministros do Supremo, só que ela tem a ver com a ideia da publicidade da justiça. Os processos são públicos, com a óbvia exceção daqueles que correm em sigilo, é acaciano isso, mas são públicos. E a televisão é o momento de que a justiça presta contas à população. Mas, enfim, é boa essa discussão. E como você citou, Stephanie, discutir a questão dos poderes. Tem essa história do orçamento secreto, que é fundamental no momento em que o Congresso Nacional acaba usurpando funções que são do Poder Executivo, que são do presidente da República e de seus ministros. Então, hoje, boa parte do orçamento está na mão do Congresso Nacional. Lula está se batendo muito contra isso. O problema vai ser tirar da mão do Congresso Nacional o que ele já tem, como o Uribe lembrou outro dia, Os caras se acostumaram a comer filé mignon, não vão querer comer carne de frango. E, bem, a população do jeito que está, adoraria estar comendo carne de frango de qualquer jeito. Ô Molica, eu estou conversando aqui contigo, o pessoal deve ter me visto rindo aqui na câmera que a gente está, é porque eu estou vendo um bate-papo ali entre o Uribe e a Basília. Vou perguntar para os dois já se tem algo que eles queiram dividir com a classe. Mas antes, seguindo a regra, vai você, Leandro. Andem na linha aí, meus colegas de Brasília. Stephanie tá aqui, botando a gente... último, botando a gente na linha. Aqui. Mas, para além das sugestões do Felipe Dávila, que o Molica fez uma avaliação pra gente, acho que tem um ponto que me parece maior, no que Simone Tebet disse pro VAC também, no que a gente viu, a própria Simone Tebet abrindo o debate ali da Band, falando sobre a relação entre os poderes, toda hora se volta o tema do orçamento secreto. Me parece que uma das questões
desse ano, das eleições desse ano, é ver como os candidatos, e aí inclui até o presidente Jair Bolsonaro, né, que é o incumbente, está buscando a reeleição, mas é uma sugestão de um outro pacto de relação entre os poderes, porque do jeito que está, é difícil de ficar numa situação pior, né? Vários candidatos têm apontado essa interferência de um poder no outro. Ciro já falou isso, Lula já falou isso, Bolsonaro não preciso nem dizer, né? Ele diz muitas vezes que é impedido de governar por conta de decisões do Supremo Tribunal Federal. Não é normal uma democracia ter um presidente que ataque tanto a Suprema Corte e a Corte Eleitoral, como o caso do presidente Jair Bolsonaro. A gente tem visto isso nos últimos 4 anos, sobretudo a partir de 2020, quando o presidente tenta nomear um diretor-geral da Polícia Federal, Alexandre Ramagem, Alexandre de Moraes, impede, o Supremo referenda e daí a gente vê essa escalada de tensão que ainda não podemos dizer que saímos dela. Então, me parece, o Felipe Dávila colocou isso para o VAC também, mas olhando para esse conjunto de manifestações que a gente vai observar na campanha e, sobretudo, a partir de 2023, seja lá quem for eleito, mais uma tentativa de se criar um outro pacto de relação entre o Executivo com o Congresso, nas moldes do orçamento secreto. É evidente que o Congresso vai fazer força para que tudo se mantenha como está e que o Congresso aumente ainda mais a sua influência, seu poder sobre a vida federal, né, sobre a vida do país. E com relação ao STF Judiciário, de fato uma tentativa ali de vários candidatos já falaram na necessidade de você colocar cada um no seu quadrado, né, para que a gente não tenha tanta tensão institucional como a gente tem visto nos últimos anos.